Olá, jovens, boa tarde, feliz sábado a todos. Estou aqui para passar uma mensagem para vocês, bem rapidinho mesmo, e eu vou falar sobre o que é o pecado. A gente fala tanto sobre pecado todos os dias, né? É uma coisa que a gente repudia, uma coisa que a gente não quer nas nossas vidas, algo que a gente sabe que desagrada a Deus, mas na verdade a gente tem que pensar qual é a definição bíblica de pecado, porque quanto mais você conhece a fundo determinada situação, determinado tema, determinado objeto que você quer evitar na sua vida, mais fácil vai ser para você arranjar maneiras de se esquivar disso, de evitar isso na sua vida. Então, a gente tem que saber qual é a definição bíblica de pecado. E eu vou falar isso aqui com vocês com base num programa, numa pregação, na verdade, que eu vi ontem na Novo Tempo, que eu achei muito interessante. O pastor apontou dois textos bíblicos que falam sobre pecado. E aí dá pra gente ter duas perspectivas diferentes, mas que não são antagônicas, são perspectivas que se complementam no conceito de pecado, tá? Então, primeiro, acho que é o versículo mais famoso sobre pecado, né, que a gente conhece, que é 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante, na pregação, o pastor chamou a atenção para a seguinte situação aqui nesse versículo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei, mas não somente a transgressão da lei. Esse é só o ponto de partida do pecado. Mas o pecado abrange muito mais coisas. Vou explicar para vocês. Agora, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que eu quero esclarecer para vocês aqui? Achei muito interessante a pregação, porque veio pra gente a seguinte mensagem: pecado é a transgressão da lei. Ok, se pecado é a transgressão da lei, então eu vou me trancar em casa, eu vou me esquivar das coisas mundanas e eu vou fugir de tudo que não está na lei de Deus, na verdade, de tudo que me faz descumprir a lei de Deus, e aí tá tudo certo. Não vou fazer nada que desagrada a Deus e tá tudo certo. Vou me manter trancafiada do mundo dentro de casa. A gente sabe que ninguém consegue fazer isso, mas mesmo se conseguíssemos, isso não seria suficiente, porque Deus, ele pede mais do que isso. Ele pede sim que nós obedeçamos aos mandamentos dele, ou seja, uma concepção negativa. A gente não deve fazer aquilo que a lei fala pra gente não fazer. A lei que eu digo é os 10 mandamentos, né? Que é o resumo da lei de Deus. Mas, mais do que isso, mais do que evitar fazer essas coisas que a lei não permite que façamos, nós devemos ter um comportamento positivo, um comportamento de atitude também. E é isso que Tiago esclarece aqui pra gente. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso também está pecando. Ou seja, não basta você fugir do que a lei fala para você não fazer. Não basta você se manter em uma posição passiva. Você deve sim evitar o que os 10 mandamentos constam lá para a gente não fazer, mas você deve também ter um comportamento ativo na sua vida cristã. Até porque a gente sabe que fé sem obras é morta, certo? Todo mundo conhece esse texto. E a gente sabe que pessoas que agradam a Deus são pessoas que têm atitude, principalmente em relação à obra dele. Pessoas com coragem, com disciplina, com perseverança na pregação do evangelho, na realização de obras que agradam ao Senhor, ajudar o próximo, correr atrás mesmo de quem está precisando, por exemplo, correr atrás de fazer a obra de Deus. Então, o pecado não é só você fugir do que desagrada a Deus. O pecado na verdade, recapitulando, você estará pecando. Calma, gente, me perdi. Na verdade, é o seguinte: você não deve só fugir do que desagrada a Deus, que consta na lei. Mesmo que você não cometa, não viole os 10 mandamentos,
ainda assim você deve tomar uma atitude para andar no caminho correto, para correr atrás, para fazer a obra que Deus pede que nós façamos. E se nós não fizermos isso, não tivermos esse comportamento, essa atitude positiva em nossas vidas, Tiago fala que também nós estaremos pecando. Então, vamos pensar nisso, que nós possamos ser pessoas de atitude mesmo, em todas as coisas na nossa vida, mas especialmente em relação à obra de Deus, né? Que é o quesito principal da nossa vida, é por causa dele que nós estamos aqui. Sejamos pessoas com atitude, pessoas corajosas, pessoas que correm atrás, pessoas que estão ali para realmente impactar a vida de outras pessoas e levar Jesus para a vida dessas outras pessoas que ainda não o conhecem. Levar a palavra para a vida dessas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira palavra, tá? Então essa foi a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana.